Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, a lição número 45, necessidade essencial. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 32. Justo destacar que Jesus, ciente de que Simão permanecia num mundo em que imperam as vantagens de caráter material, não intercedesse junto ao Pai, a fim de que lhe não faltassem recursos físicos, tais como a satisfação do corpo, a remuneração substanciosa ou a consideração social. Declara o Mestre haver pedido ao Supremo Senhor para que em Pedro não se enfraqueça o dom da fé. Salientou assim o Cristo a necessidade essencial da criatura humana no que se refere à confiança em Deus, num círculo de lutas onde todos os benefícios visíveis estão sujeitos à transformação e à morte. Testemunhava que de todas as realizações sublimes do homem atual, a fé viva e ativa é das mais difíceis de serem consolidadas. Reconhecia que a segurança espiritual dos companheiros terrestres não é obra de alguns dias, porque pequeninos acontecimentos podem interrompê-la, feri-la, adiá-la. A ingratidão de um amigo, um gesto impensado, a incompreensão de alguém, uma insignificante dificuldade podem prejudicar-lhe o desenvolvimento. Em plena oficina humana, portanto, é imprescindível reconheças a transitoriedade de todos os bens transferíveis que te cercam. Mobiliza-os sempre atendendo aos superiores desígnios da fraternidade que nos ensinam a amar-nos uns aos outros com fidelidade e devotamento. Convence-te, porém, de que a fé viva, na vitória final do Espírito Eterno, é o óleo divino que nos sustenta a luz superior para a divina ascensão. Mestre Jesus, nós te agradecemos pelo dia que tivemos e por esta oportunidade de encontro fraterno para os estudos da doutrina espírita. Mestre, a te rogamos que nos abençoes neste esforço de aprendizagem da lei divina, para que melhor compreendamos os desígnios de Deus para cada um de nós, os esforços que nos competem realizar, a fim de que reajustemos a nós mesmos dentro do padrão da harmonia universal. Mestre Jesus, que essas lições preciosas e luminosas que nos foram trazidas pelos irmãos nossos espirituais e pelo esforço devotado de nossa irmã Ivone Pereira, possam nos iluminar a consciência, aquecer os nossos melhores sentimentos, de modo
a nos transformarmos de pouco a pouco nos servidores que já deveríamos ser. Amado Mestre, segue-nos de perto, auxilia-nos neste trânsito difícil que todos atravessamos na Terra. Abençoa os nossos irmãos de humanidade e que esta mensagem de esperança, de consolo e de renovação possa propagar-se ainda mais de maneira efetiva para alcançar todos os nossos irmãos e assim promover a transformação da humanidade. Senhor Jesus, recebe este nosso preito de gratidão, a nossa alegria e o nosso amor, agora e sempre. Que assim seja. Estamos agora no final do capítulo Comunhão com o Alto, que retrata toda a preparação e a realização da reunião mediúnica num centro espírita na Terra para o atendimento de irmãos suicidas, aqueles que se encontravam em piores condições. E na última aula, então, encerramos o nosso estudo acompanhando a descrição do autor Camilo sobre aquilo que ele passou a ver com o auxílio dos recursos de um binóculo especial, de um instrumento especial que a espiritualidade superior ofereceu ao autor para que ele conseguisse visualizar de onde vinham aquelas irradiações luminosas e de que se tratavam aquelas irradiações luminosas que ele via incidindo no ambiente, sobretudo sobre a mesa de trabalhos mediúnicos. Nós vimos que ele identificou que aquele tubo de forças, de energias, aquelas irradiações vinham exatamente da colônia Maria de Nazaré e mais especificamente de um gabinete que ele chamou de gabinete secreto, onde permaneciam 12 espíritos extremamente nobres, elevados, que vinculavam as suas mentes entrelaçadas, o seu poder psíquico entrelaçado de cada um deles, portanto, aquelas irradiações psíquicas perfeitamente harmônicas, superiores, entrelaçadas, em direção a Jesus, em petição ao Mestre, para que ele não apenas sustentasse a reunião mediúnica que ia ocorrer, mas também que estivesse presente, verdadeiramente presente, aquele evento espiritual. Então, o Camilo descreve que ele conseguia ver naqueles jatos de luz formando um túnel, um cilindro de forças sobre a mesa de reunião mediúnica, ele conseguia ver ali estampadas as faces daqueles 12 varões, daqueles 12 espíritos novos. Também vimos que naquele gabinete apenas tinham acesso àqueles espíritos que ali estavam. Nem mesmo Teócrito, Ramiro de Guzmán ou qualquer outro espírito trabalhador também nobre poderia adentrar, porque, embora já fossem nobres, elevados, ainda não tinham as mesmas condições de altíssima potência psíquica que apresentavam aqueles 12 espíritos que estavam ali congregados. Então, para a garantia total da perfeita harmonia e entrosamento das vibrações altamente elevadas, era restrito o acesso àquele ambiente. Somente aqueles 12 espíritos podiam estar ali congregados. Então, a finalidade daquela congregação, de espíritos, daquela reunião, daqueles espíritos tão nobres, era exatamente eles próprios irradiarem as suas próprias forças
grande potência para a sustentação da reunião mediúnica que estaria a ocorrer naquele centro espírita na Terra, mas também garantir, por intercessão da prece, do pedido deles, a presença de Jesus. Garantir as condições também para que a irradiação de Jesus chegasse até a reunião, o mais pura possível, aquela irradiação do Mestre. O que nos deu, portanto, uma certa dimensão do esforço inaudito, do esforço extraordinário de toda a preparação que os espíritos superiores de diversos níveis, até alcançar o nível mais alto que nós conhecemos, que já passou pela Terra, que é o nível do Cristo, de Jesus, todo o esforço de todos estes espíritos conjugados para que a reunião mediúnica pudesse ter condições de pleno sucesso. Só uma coisa poderia destoar ali e falhar: a colaboração dos encarnados. Se alguma coisa desse errado na reunião, saberíamos exatamente de onde provinha a falha para o fracasso dos encarnados. E é o que normalmente ocorre. Muitas vezes, na própria obra de André Luiz, quando nós lemos o livro Nos Domínios da Mediunidade, os benfeitores tendem a ajustar a programação que eles adredemente, ou seja, previamente realizaram para aquele dia da reunião, tende a ajustar os trabalhos que estavam programados, reduzindo a quantidade dos trabalhos para aquilo que é possível realizar em razão das condições inadequadas oferecidas pelos trabalhadores encarnados. Aqueles que acompanhavam e participavam das reuniões mediúnicas de materialização de espíritos com o médium Peixotinho, Francisco Peixoto Lins, eles narraram um evento de grande importância, porque numa das reuniões com o Peixotinho, a reunião ele já estava em transe sonambúlico, portanto na câmara reservada onde ficava o médium, onde ficava o Peixotinho, já estava em transe sonambúlico e as materializações estavam já ocorrendo. Em determinado momento ouviu-se conversas de grande surpresa, demonstrações de surpresa na cabine onde ficava o médium. Identificaram a voz do espírito Sheila, de algum outro espírito também. Em determinado momento eles ouviram Sheila dizendo: "Ministro, você aqui?" E dali a alguns instantes saía da cabine plenamente materializado o ministro Clarencio de Nosso Lar. Um espírito extremamente evoluído, irradiando uma luz que clareou todo o ambiente da sala do centro espírita. E apresentou uma breve preleção, dialogou com os presentes e depois se desmaterializou. A gente verifica que eles verificaram, os presentes, que os próprios espíritos que costumeiramente se materializavam na reunião se surpreenderam com a presença do ministro. O que a princípio fez com que os encarnados concluíssem que não era uma visita que estava previamente agendada. E de fato, depois, os próprios espíritos esclareceram o que tinha sucedido. O ministro Clarencio tinha programado descer a crosta e apresentar-se numa outra reunião, de um outro agrupamento. Mas um breve tempo antecedendo a reunião, um benfeitor espiritual informou ao ministro Clarencio que não seria possível ele se manifestar lá porque a equipe de trabalho encarnada naquele dia não apresentava condições por causa de distonias, de oscilações mentais, psíquicas, de baixa vibração. Eles não apresentavam
condições mínimas para que o fenômeno ocorresse, que o ministro pudesse ali se manifestar. Então o ministro pediu para que aquele benfeitor verificasse nas proximidades, em algum outro lugar em que ele pudesse, já que ele tinha já reservado aquele horário para estar na crosta, algum outro lugar onde ele pudesse se manifestar. E indicaram que naquele dia, mais ou menos em determinado horário, era o dia em que ocorriam as reuniões de materializações de espíritos com o médium Peixotinho. E que as reuniões, normalmente, naquele ambiente, apresentavam sempre condições, ou quase sempre condições satisfatórias. Quase sempre porque havia, além do Peixotinho, que era um médium extremamente moralizado, e assim o afirmava Chico Xavier, chegando mesmo a dizer que médiuns como o Peixotinho, do ponto de vista moral, não apenas do fenômeno, também do fenômeno, porque realmente eram extraordinários, mas sobretudo do ponto de vista moral, médiuns como o Peixotinho, na Terra, eram raros. Então, com isso, Clarencio compareceu naquela reunião e se materializou completamente. Então, a gente vê que um trabalho dessa envergadura, um trabalho sério e mediúnico, exige da parte dos espíritos uma organização impressionante, que envolve várias escalas espirituais para que tudo saia a contento, com um grande proveito e com total segurança. Realmente o único ponto normalmente distoante é o ponto que se refere aos trabalhadores encarnados. Por isso é que, reconhecendo que a parte que nos cabe aos encarnados é mínima diante de tantos trabalhos, esforços e medidas que cabem à espiritualidade superior, seria de se desejar que pelo menos essa mínima parte fizéssemos bem feita, dentro das nossas possibilidades, mas bem feita, né? Que não houvessem falhas por descuidos nossos, leviandades nossas, né? Então nós vimos isso, e daí hoje vamos começar com a questão seguinte, o que o autor comenta a respeito da real presença de Jesus nas reuniões mediúnicas espíritas sérias. Não apenas as reuniões mediúnicas espíritas, mas, sobretudo, as reuniões mediúnicas espíritas sérias, porque é o objeto de estudo deste capítulo. A gente já comentou algo a esse respeito, mas aqui Camilo diz que aqueles 12 espíritos nobres, os 12 varões naquele gabinete secreto na colônia, que eles acreditam fervorosamente que o magno instrutor, ou seja, Jesus, a quem imploram com aquela concentração naquele momento assistência e proteção, não desatendeu as invocações extraídas dos recônditos mais sensíveis dos seus espíritos, que antes, em realidade, Jesus desceu misericordioso e terno, como sempre, não apenas até o santuário e ali onde só eles penetram, mas também à humilde choça em que se efetua o divino banquete da fraternidade, ao qual também concorreram pobres homens e mulheres ainda encarnados, arrastando-se penosamente através dos cargos das provações para aprendizados redentores. Atesta-o a corrente de luz sideral que a santificou. É que a certeza da presença de Jesus nas reuniões engrandecidas pelas virtudes e dispositivos morais e intelectuais dos seus orientadores, quer encarnados, quer desencarnados, proveio do fato de jamais se haver extinguido da sua audição espiritual as miríficas expressões daquela voz amorosa, inesquecível e sublime, firmando a promessa imortal: em qualquer lugar onde se acharem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei entre elas. Mais uma vez, portanto, reafirmando nessas reuniões de trabalhos espirituais, que são sérias, né, com componentes
devotados, sobretudo também lembrando entre os encarnados. A presença de Jesus é certa. E aqui eles dizem, além de confiarem totalmente na promessa de Jesus, Jesus não diria, eu estarei presente se houver pessoas sinceramente reunidas em meu nome para um trabalho sério, de dedicação, de amor. Ele não diria isto apenas para agradar, ele não diria isto apenas para impressionar. Se ele disse é porque ele realmente realiza e comparece. Com a irradiação dele, nós já vimos a questão da ubiquidade ou bilocação, que é perfeitamente possível a espíritos um pouco mais avançados. Agora, se espíritos já evoluídos conseguem realizar a bilocação, a ubiquidade, por que não conseguiria Jesus, que é um espírito puro da classe dos Cristos? Ou seja, além de já ser puro, já está numa categoria de espíritos puros muito avançada. Então ele realiza de fato, aqui o livro confirma que realmente Jesus irradia a sua presença e está, portanto, pessoalmente presente nestas reuniões, conforme a descrição do tipo, da qualidade da reunião que aqui vemos. E eles ainda dizem, não apenas por esta promessa, como também em razão na reunião, naquele cilindro de luzes, de radiações, estarem presentes não apenas as irradiações daqueles próprios varões, as irradiações também dos próprios benfeitores que estão no centro espírita, mas surge uma outra irradiação que vem do Altíssimo, de uma região altíssima. Essa irradiação de luz sideral que santificou a reunião. E eles confirmam, essa irradiação provém diretamente de Jesus. Então, nós temos por obrigação respeitar o ambiente da casa espírita. Nós temos por obrigação vigiar as nossas conversações. Temos por obrigação respeitar o santuário. Quando nós falamos em santuário, não é em razão da construção de pedra. Porque às vezes determinadas denominações religiosas denominam santuários locais muito mais em razão das construções e edificações feitas do que pelas atividades ali realizadas. O ambiente para ser um santuário pode ser, como ele diz aqui, uma choupana. Mas, se aqueles que estiverem ali reunidos manifestarem uma unção profunda, um grande respeito, uma dedicação, um devotamento, uma renúncia em favor do próximo, o amor pelo bem, então tudo isso cria as condições para que então o ambiente possa efetivamente ser considerado ou se tornar um verdadeiro santuário sob as bênçãos do Cristo. Tudo bem? Algum comentário aqui? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Bom, na sequência, então, o autor fala a respeito da base inabalável que os postulados espíritas impõem aos adeptos do espiritismo. E depois ele fala também de um estudo que foi utilizado para a preparação da reunião. E, por fim, neste trecho, ele fala a respeito de como Jesus era considerado pelos espíritas ali presentes. E a resposta está na sequência. Ele diz assim, como só acontecer nas reuniões legítimas da iniciação espírita cristã, cujos princípios elevados impõem como base inalienável para o seu adepto a autorreforma moral e mental, naquela noite memorável para todos
de minha sinistra falange, foi escolhido o tema evangélico a ser estudado e comentado. Como vemos, o ensino era fornecido por Jesus, ali considerado lente magnífico, ou seja, professor, avançado, presidente de honra, cujas lições levantavam o pedestal de tudo o que se desenrolaria. Então aqui a gente vê todos esses pontos que nós tínhamos mencionado. Ele destaca aqui a excelência da doutrina espírita. Nós lembramos que quando encarnado, embora ele não fosse efetivamente praticante de uma religião, digamos oficialmente, ele era vinculado ao credo católico romano. Mas aqui ele destaca a excelência da doutrina espírita por uma razão bem clara. Ele diz assim: reuniões legítimas da iniciação espírita cristã, cujos princípios elevados impõem como base inalienável, ou seja, intransferível para o seu adepto, portanto para o espírita, a autorreforma moral e mental. Porque, infelizmente, embora os princípios de várias religiões, praticamente todas as religiões, as grandes religiões conhecidas, sejam excelentes, houve um tal engessamento dessas religiões, foi dada tanta importância para os rituais, as formas exteriores, que a essência ficou perdida. Por exemplo, em todas as religiões cristãs, a base é o Evangelho de Jesus, assim como na doutrina espírita. Acontece que, em razão dos inúmeros dogmas de fé, dos inúmeros rituais e de uma série de outras questões de forma, o fundo, a essência, ficou praticamente em cinzas, debaixo de cinzas, atrás ou escondido em um nevoeiro, ficou em segundo plano, ficou esquecido. De maneira que Jesus destaca com veemência a necessidade de o indivíduo se conhecer, mergulhar. Ele fala muitas vezes que o reino de Deus, ou o reino dos céus, está dentro do indivíduo, Deus está dentro de vós. Há uma série de repetições de Jesus que indicam que o indivíduo deve buscar realizar a prática do autoconhecimento e, por conseguinte, da autotransformação moral. Isso é próprio da doutrina cristã. Mas o que se percebe é que, normalmente, em outras religiões cristãs, os praticantes consideram que basta para eles ir à cerimônia, ao culto, à missa, assistir ao ritual, ao culto, e assim estão cumprindo com os seus deveres espirituais. E podem continuar vivendo da mesma maneira, com os seus conflitos, com as suas imperfeições. Não tem o esforço, porque muitas vezes também não são estimulados a isso, desde que cumpram aqueles rituais pro forma, estarão bem diante da lei de Deus, dentro da concepção deles. Então não tem o estímulo para realizarem a autoanálise, o autoconhecimento, tampouco a autotransformação moral. Então o indivíduo passa a existência física inteira vinculado a um credo religioso e não se transforma moralmente. Não se torna um cidadão melhor, não se torna um espírito mais avançado, mais depurado. E Allan Kardec chega a afirmar, o codificador da doutrina, que uma religião que não transforma
os seus adeptos para melhor, em que os seus adeptos não se sentem estimulados e não realizam a autotransformação moral para melhor, essa religião fracassou no seu objetivo central. Esse é o objetivo da religião. Promover ou estimular, pelo menos, que os seus adeptos se esforcem por se conhecerem a si mesmos e se transformarem a si mesmos para melhor. Então, por isso que ele diz assim, o compromisso inalienável, ou seja, intransferível de todo espírita é o autoconhecimento e a autotransformação moral, a autorreforma moral e mental. O controle da mente, o domínio da mente. Isso é muito importante. Aliás, está em Livro dos Espíritos. Como pode o homem, desde esta existência, já começar a se melhorar, garantir assim uma posição no mundo espiritual para si melhor, agradando a Deus? E os Espíritos responderam: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Se referiam os benfeitores a Sócrates, que leu esta inscrição numa das paredes da antessala do templo de Apolo, no santuário de Delfos, na Grécia, antes de entrar na sala onde permanecia a pitonisa. Havia esta sala de espera e havia várias inscrições que estimulavam as pessoas a fazer reflexões, inclusive a compreender melhor aquilo que o oráculo apresentaria para ele, né, pela pitonisa. Então, ele leu essa inscrição, achou realmente profunda, extraordinária e passou a utilizá-la com os seus discípulos. Conhece-te a ti mesmo, conhecerás os deuses e o universo, compreenderás os deuses e o universo. É a frase completa. Então, aí está a necessidade, já que ele diz que o compromisso inalienável de todo espírita é o autoconhecimento e a autorreforma moral e mental. Todo espírita que não esteja neste esforço já não está seguindo o espiritismo, segundo o autor, o que está perfeitamente de acordo também com Allan Kardec, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz bem claramente como nós podemos identificar e reconhecer um verdadeiro espírita. Ele diz: o verdadeiro espírita equivale a ser verdadeiro cristão, são a mesma coisa. Porque a base é a mesma, é o Evangelho de Jesus. E ele diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Ainda que não seja uma transformação gigantesca, se ele já conseguiu se transformar para melhor, já está valendo. Este quesito já está preenchido, mas não basta este quesito, tem um outro. Porque o conectivo não é ou, é e. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, portanto tem que se transformar moralmente para melhor, e conectivo e significa que há mais um elemento que deve se somar a este primeiro para configurar o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão. E o segundo elemento é a sua transformação moral, e que empreende todos os seus esforços para evitar ser arrastado pelas suas más paixões diariamente. Para que ele possa empreender todos os seus esforços, não é um pouco, são todos os seus esforços, para não se permitir o arrastamento pelas suas más paixões, as suas imperfeições morais, é necessário que ele conheça quais são essas imperfeições morais. Senão elas o arrastam e ele nem está sabendo, ele não percebe, ele não se dá conta. Ele só vai se dar conta de que ele está sendo arrastado por más paixões quando ele souber o que são más paixões, o que são boas paixões, bons estímulos, aquilo que é uma imperfeição moral e aquilo que é um bom comportamento, é um valor moral positivo. Quantas vezes o indivíduo acha que aquilo lá é algo realmente muito nobre
um comportamento muito nobre, porque ele nunca parou para refletir a respeito daquele comportamento. E quando ele se dá conta que é uma imperfeição moral, ele então verifica que ele tem uma imperfeição moral que deve ser combatida. Ele não pode se deixar arrastar por aquela imperfeição moral. Então ele tem que realizar esforços diários para se controlar, o autodomínio, até superar aquele arrastamento daquela imperfeição moral. Então ele precisa, para isso, realizar o autoconhecimento. Ele precisa estudar para saber discernir o que é uma qualidade moral, o que é um defeito moral, o que é uma imperfeição moral. A partir desse raciocínio, desse conhecimento, ele verifica aquilo que existe no seu mundo interior, identifica, olha, as imperfeições, aquilo que é imperfeição moral, eu tenho esta, aquela e mais outra. E os outros comportamentos são de valores morais. Então, se eu tenho ainda imperfeições morais, eu preciso dar bom combate a elas. E daí realizar esses esforços. Notemos que é uma tarefa árdua, que exige de nós muita dedicação e dedicação diária, constante. Se o indivíduo não está realizando esforços, atento ao seu próprio comportamento e fazendo este exercício de discernimento, de autoanálise diariamente ele está sendo arrastado pelas más paixões, pelas imperfeições morais e não se dá conta. Agora, se o indivíduo não está diariamente atento a essa questão, ele já não preenche este segundo requisito da doutrina espírita para a configuração do verdadeiro espírita ou verdadeiro cristão. Logo, não pode se considerar nem um bom espírita, nem um bom cristão, porque são a mesma coisa. Nós, que nos dizemos espíritas, então precisamos tomar por base este texto do Evangelho segundo o Espiritismo, os bons espíritas, e fazermos esta análise diariamente. Daí saberemos se nós apenas nos auto-intitulamos espíritas, sem ser bons espíritas, ou se realmente já podemos nos classificar, nos categorizar como bons espíritas. Ainda que estejamos muito, mas muito distantes da perfeição espiritual, muito distantes da condição de espíritos puros, nós, de qualquer forma, diariamente, fazemos estes esforços para conter as nossas imperfeições, os nossos impulsos inferiores e, paulatinamente, estamos nos ajustando à lei de Deus, nos aperfeiçoando. Logo, a classificação ou o critério, os dois critérios de Allan Kardec podem ser aplicados à nossa conduta. Então aí está este compromisso do espírita. E daí, para iniciar a reunião mediúnica, foi realizado um breve estudo de preparação para as mentes. Pode ser uma leitura, aqui no caso, além da leitura, eles fizeram também breves comentários, que era exatamente para que todos os presentes, tanto os encarnados quanto os desencarnados em condição ainda inferior, pudessem ajustar a mente nesse diapasão, ou seja, nesta condição vibratória melhor. Porque, evidentemente, a equipe espiritual de trabalhadores já estava perfeitamente preparada, ajustada a um padrão vibratório superior, porque eles já vivem normalmente nesse clima. Nós verificamos que todos ali presentes da equipe espiritual de trabalhadores eram espíritos perfeitamente adestrados de controle, que tinham um perfeito controle sobre a mente. Muito disciplinados, dedicados ao bem. Agora, os que iriam ser socorridos, e mais aquela plateia de espíritos suicidas que estavam numa condição um pouco melhor, todos aqueles espíritos que não eram os trabalhadores estavam ainda muito desajustados, uns em condições muito piores, outros em condições menos piores. E os encarnados, embora não estivessem em condições tão ruins
quanto os desencarnados ali sofredores, de qualquer forma também não eram espíritos altamente evoluídos, pelo menos a maior parte. Então tinham seus problemas do dia a dia. Muitas vezes a gente vai à casa espírita, já sai diretamente do trabalho, pega um trânsito terrível, tem problemas familiares, profissionais, que nos aturdem muitas vezes. Daí nós chegamos à casa espírita ainda com a mente muito agitada. Precisamos desse tempo de respirar, de refletir. Então, uma boa leitura, esse período da leitura, aqui eles fizeram também breves comentários, depois a prece, já auxiliam-nos para que ajustemos a nossa mente. Então, a nossa mente que está focada nos assuntos mais mundanos, dos problemas, das agitações, vai se acalmando. E daí, com a leitura, a simples leitura faz com que, estando a nossa mente fixada na leitura, acompanhando toda a leitura atentamente, a mente desloca a sua atenção, o seu foco, das questões materiais e mundanas, dos problemas, para as questões espirituais superiores. Na simples leitura, ou seja, acompanhando atentamente a leitura, o nosso padrão vibratório já modifica-se completamente, ou pelo menos em grande parte. Daí temos a prece. Quando chega no momento da prece, já estamos melhor preparados, e daí nossa atenção e nosso padrão vibratório se eleva ainda muito mais. E aqui no caso, além da leitura, foram feitos alguns comentários, facilitando ainda mais a compreensão daqueles textos por boa parte daqueles espíritos presentes. Então aproveita a leitura não apenas aos encarnados, mas também aos desencarnados, sobretudo aqueles que estão presentes para ser atendidos. E o tema era um tema do Evangelho de Jesus. Bom, na sequência ele vai falar então como foi realizada a leitura daquele trecho evangélico e as explicações também feitas pelo presidente, o diretor encarnado da reunião mediúnica, e quais foram os efeitos tanto sobre aqueles espíritos em sofrimento, quanto especificamente os espíritos suicidas em piores condições. Então ele vai dizer o seguinte: iniciada foi, pois, a leitura do Evangelho, seguindo-se a explanação formosa e fecunda do presidente terreno. As parábolas de Jesus, elucidativas, de esclarecimento, as ações magnânimas e carinhosas, as promessas inolvidáveis, mais uma vez enternecem o coração dos aprendizes da escola de Allan Kardec, que circulavam à mesa, repercutindo gratamente pela primeira vez no íntimo de cada um de nós, outros, o divino convite para a redenção. Pois até então não ouvíramos ainda dissertações congêneres. O que é interessante aqui notar é que para aqueles encarnados, os trabalhadores espíritas encarnados, eles já estavam acostumados àquelas leituras, àquelas reflexões, porque de fato, no Espiritismo temos como base ético-moral o Evangelho de Jesus. Quando muitas vezes dizem os espíritas têm a Bíblia deles, estes irmãos provavelmente se referem à terceira obra básica da codificação espírita, do Pentateuco, ou seja, das 5 obras básicas do Espiritismo, que é a terceira, o Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, não é uma Bíblia do Espiritismo, primeiramente porque a própria obra se refere, que é o Novo Testamento, sobretudo o Evangelho de Jesus. Então, o que estudamos nesta obra é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E por que foi necessário que surgisse esta obra? Porque muitas passagens, muitas parábolas de Jesus, muitos comentários que ele fez ou lições que ele apresentou, foram mal compreendidas, ou o seu ensinamento, a interpretação foi, o sentido, melhor dizendo, foi distorcido. Consciente ou inconscientemente. Nós tivemos muitas discussões ao longo
do tempo a respeito das traduções destes textos. Os evangelhos foram escritos originalmente em grego. E daí surgiram traduções que nem sempre concordavam sobre a interpretação dos termos. Nós tivemos traduções das traduções, e ao longo do tempo, o sentido original dos ensinamentos de Jesus, em grandes passagens do Evangelho, foram distorcidos. O sentido original ficou perdido ou encoberto. Então, o trabalho dos benfeitores espirituais, sob o comando do próprio Cristo, com a colaboração de muitos médiuns e do próprio Allan Kardec, este trabalho foi de resgatar a pureza original dos ensinamentos de Jesus. É apenas isso. Então, as mesmas parábolas que qualquer cristão estuda, nós, espíritas cristãos, também estudamos. Apenas que sem as alegorias usadas por Jesus, já com seu sentido verdadeiro, profundo, original, sem as distorções também de interpretação. Então fica muito mais simples e fácil de compreender a mensagem de Jesus com os esclarecimentos desta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Por exemplo, quando ao encontro de Jesus com aquele doutor da lei, Nicodemos, em que Jesus fala a respeito de nascer de novo para poder ver ou entrar no reino de Deus, no reino dos céus. E Nicodemos, que era doutor da lei, um estudioso do Antigo Testamento, fica confuso e não compreende o que Jesus queria dizer. E Jesus dá uma explicação, mesmo assim Nicodemos continua sem compreender. No Espiritismo, fica muito mais fácil compreendermos esta colocação de Jesus, este ensinamento, porque os próprios benfeitores nos esclarecem que Jesus se referia à reencarnação. Então estão todas essas questões bem esclarecidas pelo Espiritismo, facilitando a nossa compreensão do Evangelho de Jesus, portanto facilitando também a compreensão do Evangelho de Jesus para aqueles espíritos desencarnados. Lembramos que vários deles tinham se vinculado à Igreja Católica Romana. Então muitas, mesmo aqueles que tinham estudado mais profundamente o Evangelho, levavam consigo da terra dúvidas a respeito do real significado daquelas mensagens do Evangelho de Jesus. Com o Espiritismo, eles poderiam compreender muito mais facilmente. Então aqui diz que aqueles espíritos que estavam ali presentes, os suicidas, os em piores e os melhores, em menos piores condições, para eles era a primeira vez que eles ouviam aquelas explicações do Evangelho daquela maneira. Era algo realmente novo, era uma novidade para eles. Então, se para os espíritos ali presentes, os encarnados, era algo muito satisfatório, muito positivo, agradável, ouvir aquelas lições, aquelas explicações, mas eles demonstravam que já estavam acostumados com aquelas reflexões. Para eles, os desencarnados, era algo inteiramente novo. A forma como se explicavam aquelas lições era algo completamente novo. Por esta razão é que, quando fazemos o Evangelho no lar, o exercício, a prática do Evangelho no lar, que consiste em a pessoa sozinha, ou se houver mais pessoas da família presentes e quiserem participar, se reunirem uma vez por semana, num determinado horário, o dia da semana e o horário a serem estabelecidos pela própria pessoa, pela própria família, e assumir um compromisso de, naquele dia, naquele horário, semanalmente, estarem reunidos para estudarem o Evangelho de Jesus. No nosso caso, os espíritas, utilizamos o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, mas podemos usar qualquer obra que estude a própria Bíblia, abrirmos na parte do Novo Testamento, dos 4 Evangelhos, ou de Atos dos Apóstolos, das Epístolas Paulinas, de Tiago, Pedro, enfim.
abrirmos, ou na sequência, ou aleatoriamente, uma lição, lermos uma página, um trecho, e daí cada um apresenta breves reflexões em torno do tema central, aquilo que entendeu, iniciando esta reunião sempre com uma prece, pedindo a proteção de Deus, de Jesus, a presença do Cristo, também pedindo a permissão para que os benfeitores espirituais estejam presentes e nos auxiliem na compreensão daquela lição. Podemos colocar uma jarra com água, né? Pediremos para que os benfeitores derramem bons fluidos, bom magnetismo, magnetismo de saúde, curador naquela água. A água fica impregnada, ao final da reunião cada um bebe um pouco daquela água. Daí fazemos a leitura do Evangelho, de algum outro texto edificante, fazemos os comentários em torno das lições de Jesus, aquilo que compreendemos, e depois realizamos uma prece de agradecimento. E por fim bebemos a água. É uma reunião absolutamente simples, que não precisa durar mais do que 20 minutos, 15 a 20 minutos, mas que apresenta resultados extraordinários para todos os membros da família. O ambiente do lar fica mais harmônico. E os próprios benfeitores dizem que o próprio bairro começa também a ter uma psicosfera melhor, porque aquelas irradiações contínuas, semanais, passam também a modificar as energias do bairro, e isso vai se expandindo. Nestas reuniões semanais, como normalmente nós estabelecemos, nós encarnados, um dia e um horário, e procuramos seguir religiosamente aquele dia e horário, os benfeitores espirituais, por ordem de Jesus, se organizam para que uma equipe esteja à disposição naquele dia e horário e se encaminhe para aquele lar. Então, religiosamente, eles estarão naquele dia e horário no nosso lar para preparar toda a reunião, todas as questões de segurança da reunião, trazendo as energias edificantes. Muitas vezes, quando nós decidimos abrir aleatoriamente, digamos, a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, a Bíblia no Novo Testamento, muitas vezes, quando vamos abrir, o benfeitor espiritual guia a nossa mão para que abra na lição que nós precisamos ler, refletir sobre ela, aprender dentro das nossas necessidades mais urgentes, mais prementes. E muitas vezes, quase sempre, eles também levam à reunião espíritos sofredores que estejam necessitados também de aprender as lições de Jesus para a sua transformação moral. E muitas vezes levam espíritos que por uma ou outra razão se nos tornaram inimigos, passaram a ser nossos inimigos espirituais, ou às vezes os nossos obsessores espirituais, espíritos ainda inferiores, que por alguma razão têm mágoa, raiva ou até mesmo ódio da gente e que nos perseguem e nos prejudicam, né, realizando processos obsessivos em nós e sobre nós. E daí, às vezes, os benfeitores levam estes espíritos para acompanharem as reuniões, para aprenderem também as lições de Jesus, sobretudo as lições de perdão, de modificação do comportamento, do padrão mental. E com isso, às vezes, os nossos processos obsessivos também vão se resolvendo, vão se diluindo e, às vezes, aqueles espíritos que antes nos odiavam passam a se tornar nossos amigos. Então, os benefícios do Evangelho no lar são inúmeros e sempre extraordinários. Não há nenhuma contraindicação, só benefícios. E não nos custará mais do que 20 minutos uma vez por semana. Então, a gente vê aqui muitos desses espíritos só vão compreender as lições de Jesus, muitas vezes, depois de desencarnados. Daí a importância desses estudos. Diz ainda aqui Camilo que o presidente, o diretor encarnado da reunião, ao ler e comentar, estava sob inspiração radiosa. E ele descreve em que jorros de intuições vivíssimas
cintilantes cascateavam do alto, revivendo a extensa relação das exemplificações do modelo divino e expressões de sua moral impoluta. Para os espíritos que se aglomeravam no recinto, porém, invisíveis à quase totalidade dos circunstantes humanos, e particularmente para os desditosos que para ali foram encaminhados, a fim de se esclarecerem, havia muito mais que isso. Para estes, são figuras, vultos, sequências que se agitam a cada frase do orador. É uma aula estranha, singular, terapêutica, que nos ministravam qual medicamentação celeste a fim de balsamizar nossas desgraças. A palavra, a vibração do pensamento criador, repercutindo em ondas sonoras, onde se retratavam as imagens mentais daquele que a proferia, e espalhando-se pelo recinto saturado de substâncias fluido-magnéticas apropriadas e fluidos animalizados dos médiuns e assistentes encarnados, é rapidamente acionada e concretizada, tornando-se visível graças a efeitos naturais que as forças mentais, conjugadas dos tutelares, reunidos no templo, com as dos demais cooperadores em ação, produziam. Intensificam-se as atividades dos técnicos da vigilância, comissionados para o delicado labor da captação das ondas. As imagens mentais se retrataram, da coordenação e estabilidade de sequências, etc, etc. A palavra, assim trabalhada no maravilhoso laboratório mental, assim modelada e retida por eminentes especialistas devotados ao bem do próximo, corporificou-se. Tornou-se realidade, criada que foi a cena viva do que foi lido e exposto. Então aí agora compreendemos muito mais a razão de estarem presentes técnicos em manipulação de fluidos de magnetismo. Tanto o diretor encarnado da reunião recebia a inspiração do benfeitor espiritual para que ele pudesse verbalizar a mensagem, a intuição, esclarecendo aquelas lições que ele tinha lido, quanto havia aqueles técnicos espirituais que, na medida em que um benfeitor inspirava o diretor encarnado, ele captava aquela inspiração para a explicação e esclarecimento da lição, ou das lições lidas, e verbalizava isso. Ao verbalizar junto com o seu pensamento, a verbalização criava, além de uma onda mental, uma onda sonora, que já criava energias, formas energéticas. Essas formas energéticas, ou irradiações energéticas do pensamento e do próprio som, eram captadas imediatamente por estes técnicos espirituais, que, somando a estas ondas vibratórias emitidas pelo diretor encarnado, eles utilizavam as energias irradiadas pelos outros benfeitores espirituais e por eles próprios, e também as energias do ectoplasma, ou fluido vital, fluido animalizado, dos encarnados presentes, tanto dos médiuns quanto dos assistentes. Então eles faziam toda essa manipulação de fluido espiritual magnético, de fluido animalizado ou fluido vital dos encarnados, unia esta amálgama, este combinado de fluidos com já as irradiações do próprio dialogador encarnado e estampava, portanto, no ambiente todas as cenas retratando as lições de Jesus. E a gente vai ver mais detalhes de como isso se apresentava para aqueles espíritos ali sofredores. Veja um trabalho excepcional destes espíritos, de toda essa equipe trabalhando em perfeita harmonia para que aqueles espíritos em sofrimento grandioso pudessem ter o máximo aproveitamento daqueles minutos. É claro que numa reunião pública, de palestra, por exemplo, os recursos não são
tão perfeitos para uma manifestação dessas, em razão de existir no ambiente as vibrações muito heterogêneas, sobretudo por causa da presença do público que está, muitas vezes, dos encarnados, sobretudo dos encarnados, que está com a mente muito distraída. Nós verificamos na obra Os Mensageiros, de André Luiz, que ele, o autor, acompanha uma reunião pública de palestra, passes, no centro espírita, que era um pequeno salãozinho conjugado à casa da Dona Isabel. E o indivíduo palestrante estava fazendo a palestra inspirado por um benfeitor espiritual. O encarnado fazendo a palestra inspirado por um benfeitor espiritual. E André Luiz verifica que, da parte dos desencarnados presentes, praticamente todos estavam extremamente atentos à palestra, para aprender, porque desejavam sair daqueles sofrimentos, compreender a própria situação, enfim. Mas que, com relação aos encarnados, o mesmo não acontecia. Ele dizia que, com algumas exceções de encarnados, a maioria ou estava meio cochilando, ou estava com um pensamento em outra coisa, ou estava ansioso apenas para receber o passe e ir embora logo, distraído da palestra. Então, por causa destas vibrações muito heterogêneas, e muitas vezes perturbadoras, sobretudo dos encarnados, é que numa reunião de palestras, numa reunião pública, os efeitos destes fenômenos, esses fenômenos são menos intensos, por causa das dificuldades que os próprios benfeitores têm de enfrentar por causa desta oscilação energética. Mas, mesmo assim, eles, de fato, provocam esses fenômenos também mesmo nas reuniões de palestras. Eles procuram gerar imagens, tanto quanto possível, com esta manipulação fluídica, com as limitações que já mencionamos, mas sempre que possível, sempre que há condições mínimas, eles provocam também estes fenômenos, muitas vezes nas reuniões de palestras. E na sequência ele diz o seguinte: de nossas arquibancadas, rodeados de lanceiros, quais prisioneiros do pecado em verdade éramos, tivemos a inédita e grata surpresa de assistir ao desenrolar das narrativas escolhidas em movimentações na faixa flamejante que do alto descia, iluminando a mesa e o recinto. Então, portanto, naquele tubo, naquele cilindro de energias, né, ficavam estampadas as imagens, as cenas evangélicas, dos exemplos, das preleções de Jesus, do auxílio que ele realizava para as criaturas. Se havia referência à personalidade inconfundível do Mestre Nazareno, era a reprodução de sua augusta imagem que se desenhava, tal como cada um de nós se habituara a imaginá-lo no âmago do pensamento desde a infância. Se recordavam seus feitos, sua vida de exemplificações sublimes, seus gestos inesquecíveis de protetor incondicional dos sofredores, além o víamos tal como o texto evangélico descrevia, bondoso e amorável, distribuindo fragrâncias do seu manancial de amor e das virtudes deíficas, que era ele excelso relicário, aos pobres e sofredores, aos cegos e paralíticos, aos lunáticos, aos loucos e aos leprosos, aos ignorantes e às crianças, aos velhos e aos de boa vontade, aos pecadores e às adúlteras, aos publicanos, aos samaritanos, aos doutores. E ele então vai exemplificando. Enquanto o presidente, encarnado, que não enxergava com olhos materiais esses quadros majestosos que se elevavam da sua leitura e do comentário feito, mas sentia as vibrações harmoniosas e enternecidas que os produziam, lhe comoverem a sensibilidade, ia repetindo e comentando as encantadoras e inesquecíveis asserções que tantas lágrimas hão enxugado através dos séculos.
Tantos corações sequiosos têm desalterado tantas e tão angustiosas incertezas, han transformado na serenidade de uma convicção sólida e inquebrantável. Ou seja, eles iam vendo todas as cenas de Jesus, a imagem de Jesus. O dialogador não conseguia visualizar essas imagens, essas criações ideoplásticas. Novamente recorremos ao capítulo dos fluidos de A Gênese, a quinta obra básica da codificação espírita, e também Laboratório do Mundo Invisível, este estudo que Kardec faz em o livro dos médiuns, a manipulação de fluidos, a manipulação de fluido animalizado, que é o ectoplasma, o fluido vital, dos fluidos magnéticos, dos fluidos espirituais. E nesses trechos que foram selecionados e lidos naquela noite, vários trechos das bem-aventuranças, a mensagem de Jesus quando ele diz: vinde a mim, vós todos que estáis sobrecarregados e aflitos, das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá, quem quiser vir após mim, que cada qual tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Ou seja, todo o elenco das lições que foram lidas e comentadas naquela noite, nós verificamos que havia várias mensagens centrais, que eram convites para a fé, convite para a esperança, convite para a prática da caridade, o exercício do amor, convite para a resignação, para a coragem, convite para a transformação moral, convite para a paciência e convite para que os indivíduos tivessem, portanto, resignação para que futuramente enfrentassem as expiações necessárias para o seu reequilíbrio. E depois a gente vê, para encerrarmos nesta noite, Camilo comenta como se comportavam os suicidas durante a leitura e explicações das lições do Evangelho e quais os benefícios recolhidos por ele. Ele tinha dito: era um desfilar empolgante de cenas das quais o Consolador amável destacava-se irradiando convites irresistíveis a nós outros, ou seja, Jesus, réprobos, sofredores e desesperançados, enquanto o orador rememorava as divinas ações por ele praticadas. E ele diz o seguinte: silêncio religioso presidia as arquibancadas. Novamente, a confirmação daquilo que André Luiz menciona no livro Os Mensageiros. Em realidade, do ponto de vista cronológico, a obra de Camilo surgiu antes, foi escrita antes. A gente lembra que houve um lapso de 30 anos entre a escrita, a conclusão da obra e a publicação da obra. Portanto, surgiu antes Memórias de um Suicida das obras de André Luiz. Então seria o contrário. André Luiz confirma aquilo que estava aqui já escrito. De qualquer forma, a concordância das duas informações, que é o que Kardec fala quando ensina quando menciona a respeito da concordância dos ensinamentos dos Espíritos, o critério da concordância dos ensinamentos dos Espíritos, ou seja, da universalidade do ensino dos Espíritos. Aqui está. Da mesma forma como André Luiz notou que a plateia espiritual, naquele minúsculo centro espírita, dirigido por Dona Isabel, a plateia espiritual era de uma atenção quase total para aquilo que estava sendo apresentado, a palestra, o conteúdo espiritual, moral da palestra. Aqui também, a plateia espiritual composta neste dia, em especial, de suicidas, os que estavam ali para atendimento, para auxílio de suicidas, ele diz aqui, Camilo: silêncio religioso presidia as arquibancadas. Seria ideal que nas reuniões, nas palestras espíritas, de todas as religiões, mas também espíritas, aqueles que fossem às palestras espíritas estivessem com esta mesma disposição
Aliás, há alguns anos o Papa se manifestou dizendo numa das preleções dele, o Papa Francisco, que seria interessante que as pessoas que fossem a uma missa, ele se dirigia mais especificamente aos católicos romanos, porque é o rebanho, digamos, dele, que fossem assistir a uma missa, que fossem à igreja para assistir à missa com este objetivo, este exclusivo objetivo, assistir à missa, a aprender, compreender melhor sobre a lei divina, compreender melhor sobre os ensinamentos de Jesus, que nos explicam a respeito da lei divina. Então ele dizia, é muito saudável nós nos encontrarmos com amigos, papearmos, conversarmos, colocarmos a conversa em dia, fazermos termos estes momentos sociais. Ele diz, mas cada coisa tem o seu tempo e lugar. Quando vamos à igreja, não é para fazermos um evento social no sentido de conversarmos, batermos papo com as pessoas, para pormos assuntos em dia. Eu falo, a nossa mente deve estar concentrada no objetivo para o qual fomos àquele ambiente, ao templo religioso, à igreja católica, para aqueles que são católicos. Mesmo porque é muito comum que as pessoas venham assistir às missas e a mente esteja desligada, prestando atenção em outras coisas, ou às vezes estão dentro da igreja, o padre fazendo a missa e as pessoas conversando, fazendo comentários, mostrando algumas coisas, ou nos celulares, vendo se tem alguma mensagem, etc., distraídas, estão então com a mente naquilo que está sendo ensinado, falado. Então, para que foi a missa? Repetimos nós, para que ir ao centro espírita? Só para tomar o passe, na ilusão de que os benfeitores vão tirar o encosto, ou seja, algum espírito influenciando negativamente? Pode até acontecer isso na hora do passe. Mas se a pessoa não dedicou a atenção para aprender algo de bom, a mente dela, certamente, ao sair do centro espírita, estará vinculada a assuntos mais triviais, levianos, a conflitos, a problemas. Ela saiu dali e recebeu os benefícios do passe. Alguns minutos depois já está com o mesmo vício mental, o padrão vibratório já despencou, os benefícios do passe já foram perdidos e o espírito obsessor rapidamente refaz o vínculo com a pessoa e a domina novamente. Não tenhamos dúvida disso. Se o indivíduo não se reformar moralmente, não fizer a transformação também mental dele, o controle da mente, não há cura de obsessão. Se há centros pseudo-espíritas que dizem que podem resolver obsessões facilmente, repetimos, são pseudo-centros espíritas, porque estão em desacordo com o que ensina a própria doutrina espírita. Leiamos o capítulo das obsessões em O Livro dos Médiuns. As obsessões simples, as obsessões por fascinação e as obsessões por subjugação. Está lá mais do que claro que as imperfeições morais é que dão aso às obsessões. Se o indivíduo continua com imperfeições morais, ele está suscetível a ser obsidiado por espíritos. E para que ele não tenha imperfeições morais, há de conhecer a lei divina para poder discernir aquilo que é imperfeição moral em si ou não, identificando essas imperfeições morais, atacá-las, dar bom combate, transformá-las, superá-las, transformando aquelas forças negativas em virtudes, em forças positivas. Então, se vamos ao centro espírita, podemos tomar o passe, devemos tomar o passe se estamos necessitados, mas sobretudo estejamos atentos à palestra para aprendermos, conseguirmos de pouco a pouco nos transformarmos e um dia nem precisamos mais de passe. O indivíduo vai tomar remédio quando estiver doente, quando estiver já saudável, curado, o médico mesmo vai dizer, está curado, pode interromper a medicação. Se estamos bem equilibrados, não precisamos de passe, nossa energia já está equilibrada, não precisa ser reequilibrado, já está equilibrado, o passe é desnecessário.
Mas para isso precisamos nos equilibrar mediante o conhecimento da lei divina, que é o que explica e ensina o Espiritismo, e mediante a aplicação dos exercícios que nos levam à adequação da nossa mente, do nosso comportamento a este padrão da lei divina. Então, para nós encerrarmos, ele dizia: silêncio religioso presidia as arquibancadas. Frêmito, ou seja, a agitação de emoções desconhecidas, ascendia nas profundezas sensíveis dos nossos espíritos atribulados e tristes, uma alvorada de confiança, prelúdio prometedor da fé que nos deveria impulsionar para os labores da salvação. Suspensos pelos interesses do ensinamento poderosamente sedutor, fitávamos embevecidos aqueles quadros sugestivos, criados momentaneamente para nossa elucidação, e nos quais destacávamos o Nazareno socorrendo os desgraçados, enquanto a palavra afetuosa do orador, envolta nas ondas fluídicas ainda mais doces do pensamento caridoso dos seres angélicos que nos assistiam, instruía eternamente com entonações que repercutiam até ao âmago dos nossos espíritos sequiosos de consolo, como imprimindo em seus refolhos para sempre a imagem incomparável do médico celeste que nos deveria curar. Então sentimos que pela primeira vez, desde muitos anos, a esperança descia seus mantos de luz sobre nossas almas, enoitadas pelas trevas do desânimo e da ímpia descrença. Algum comentário neste tópico? Então nós interrompemos nosso estudo por aqui e na próxima semana encerraremos este capítulo.